Olá, queridos irmãos, que alegria poder estar compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Hoje o nosso tema trata-se sobre o acreditar no melhor, é a cura para o pessimismo. E o texto que nós vamos estudar hoje está em João 6, de 5 a 13. Não é um texto longo, mas é muito importante que a gente leia para o embasamento do nosso estudo de hoje. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. A multiplicação dos peixes é o único milagre de Jesus que consta nos 5 evangelhos. Marcos, Lucas, João, Mateus, todos eles consideraram muito relevante. Eu mesma assisti várias preleções sobre esse texto e em cada preleção um ensinamento muito importante. E hoje nós vamos extrair desse texto algo que nos traz a refletir sobre essa questão do pessimismo. De fato, a gente sabe que muitos ensinamentos são falados na vida secular sobre motivacionais, como fazer para não ser pessimista. Mas a palavra de Deus nos instrui isso. E esse texto nós vamos trabalhá-lo hoje. O que é o pessimista? Como pensar o que podemos olhar e pensar no pessimista? Nós pensamos logo que é aquela pessoa que espera pelo pior. Nunca vai dar certo, as coisas são muito difíceis, os problemas, nada tem solução. A vida é difícil e os problemas não têm solução. Esse é o perfil do pessimista. Ele enxerga tudo muito, é como se ele tivesse uma nuvem em cima dele e uma lente cinza nos seus olhos. Ele não consegue perceber as coisas boas, uma perspectiva boa. Ele sempre enxerga o negativo. E existem frases típicas do pessimista. Ele costuma usar, por exemplo, não vai dar, não, eu não vou conseguir, é impossível fazer isso. Quem é que vai me garantir? Isso não vai dar certo. Eu sabia, não te avisei? Ah, eu não falei isso. Eu avisei. Ninguém nunca fez isso. Não vai dar certo. Olha, nem tenta, porque você vai se dar mal. No episódio da multiplicação dos pães, alguns personagens são destacados. Nós temos personagens que trabalham com o negativismo, mas também nós vamos ver que nós temos personagens que nos incentivam a sermos positivos, a não sermos pessimistas. E é isso que nós queremos, nessa ótica, desenvolver. Porque, afinal de contas, a maneira como nós encaramos a vida, isso irá determinar, irá influenciar, em parte, o tipo de vida, o sucesso que nós teremos no decorrer da nossa vida. Mas, Ilvana, como é que nós caímos nesse pessimismo? O que é que nos traz nesse texto que reporta a que nós sejamos pessimistas? Como é que isso desenvolve? Como é que isso começa?
Eu não sei se vocês lembram, na minha infância, lá pela década de 70, a Hanna-Barbera tinha um desenho do Lip e do Hard. O Lip era o leão era o líder. E o Hard era uma hiena que seguia, era a sombra dele. E o tempo todo o Lip se animava e estava dando ânimo à hiena para que ela seguisse, para que ele seguisse novos desafios. Mas é interessante que mesmo o Lip sendo líder, o que ficou famoso mesmo foi o Hard, porque as frases que ele usava no desenho eram típicas do pessimista. E isso marcou muito. Ele usava sempre, ó dia, ó vida, ó céus, ó azar, ó dor. Eram frases que constantemente ele usava. E vocês podem ver um trecho desse vídeo que nós reportamos muito a característica do pessimista. Ah, tia, um azar, nós nunca conseguiremos isso. Tenha coragem, meu amigo Hardy. Há muita gente com a síndrome de Hardy. Muitas pessoas que pensam assim, que as dificuldades estão sempre à frente. Ele não consegue enxergar nada de bom em nada, na vida, nas coisas, no tempo. Tudo está ultrapassando isso. E dentro desse texto do milagre dos pães e dos peixes, digamos que o pessimista aí seria inicialmente Filipe e André. Olha que Jesus, ele faz a pergunta, já sabendo o que ia acontecer, o que ele faria, mas ele faz a pergunta a Filipe e a André, como vamos alimentar essa multidão? E Filipe, como racionalista, né, ele logo fez os cálculos, pensou quantas pessoas tinham, resumiu, chegou à conclusão de que não, era impossível. Para alimentar aquela população, precisaria de 200 denários. Ora, 200 denários, nós podemos pensar assim, um denário era a diária de um profissional, de um trabalhador. 200 denários era como se fosse 8 meses de trabalho. E aí é muito impactante como ele contagia também André. E André, vocês vão ver em seguida, que ele também age dessa forma, de forma racional e negativa. Quais são as características de um pessimista? Como é que você identifica se você, se eu, estou agindo com pessimismo? Primeira característica que eu queria trazer para vocês é que o pessimista, ele não se considera assim, ele se considera uma pessoa realista. Ele acredita que ele está certo, que é a lógica. Quando ele fez o Filipe ali, quando ele fez os cálculos, quando ele chegou à conclusão que era impossível alimentar aquela população, aquela multidão, ele pensou logo em descartar, em mandar a população embora, com fome mesmo, porque ele acreditava que não era um problema emocional dele, um desvio uma distorção emocional dele, mas sim uma lógica. Ora, o tanto de recurso que nós vamos precisar para alimentar esse povo, não tem nem o que discutir, descarta. Então ele acha que essa lógica é o mais importante. Então a primeira coisa que a gente poderia dizer, que a dificuldade que o pessimista tem em se curar, é que ele não aceita que ele é um pessimista. Ele se vê como uma pessoa realista. Eu sou realista só. Tanto que quando a gente conversa, né, as pessoas querem dar opinião negativa, a gente fala, poxa, mas não, eu estou sendo só realista. Né? Esse é uma das características do pessimista. A outra característica do pessimista é que ele contagia as pessoas que estão ao seu redor. Ora, Filipe estava ali na multiplicação, fez os cálculos, avaliou, já chegou à conclusão dele, mas tinha André, o seu companheiro, o discípulo também companheiro dele, que estava ali do lado. E André prontamente viu um garoto com uma cesta de pães e peixes e disse logo assim, olha, tem 5 pães e 2 peixes. E o que é isso? O que é isso diante de toda essa multidão? Porque vocês pensam, 5.000 pessoas, fala-se apenas dos homens, contavam-se apenas os homens. Ainda havia as esposas e os filhos.
Então, historiadores contam que, em média, deveria ter umas 40 mil pessoas ali sentada naquela relva, naquela grama verde, para ser alimentados. E André prontamente também se sentiu contagiado. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque quando nós convivemos com pessoas pessimistas, nós temos a tendência a ser influenciada por elas. E quando nós queremos fazer as coisas, sabe aquela pessoa que está do teu lado e está dizendo, não, não vai dar certo, não faz, não pode, não é isso, tu não vais conseguir. E se você se deixar influenciar, você não faz o que você tem a propósito, o desafio, ou o desejo, ou o sonho que você tem para fazer. Ou seja, é uma realidade do pessimista também contagiar os que estão de volta. Conta uma historinha que tinham 2 garotos tomando banho no rio e o mais velho estava se afogando. E nesse momento o menorzinho foi lá, se jogou sem pensar e socorreu, conseguiu salvar o seu amigo, que era maior e mais velho que ele. Quando a multidão soube e veio correndo para socorrer e ver o que tinha acontecido ali, e perguntaram para o menino, mas que coragem, você tão pequeno, por que você fez isso? E aí um ancião, o menino ficou sem palavras, sem saber o que dizer, né? E um ancião chegou e disse assim, eu sei por que ele fez isso. E aí as pessoas, então, por que ele fez? Porque quando ele estava aqui e quando ocorreu o fato, não tinha nenhum de vocês para dizer que ele não tinha condições e que ele não deveria fazer isso. Se ele tivesse um de vocês aqui para dizer, talvez ele não tentasse e não teria salvo o seu amigo. O terceiro aspecto do pessimista é que ele desvaloriza recursos e realizações. Qualquer recurso e qualquer realização. E foi exatamente ali na multiplicação o que André fez. André menosprezou a cesta de pães e peixes daquele menino. E era tudo que o menino tinha. Ele estava se doando com tudo. E ele menosprezou também a atitude daquele garotinho. E o pessimista é assim. Apesar da generosa, da oferta ser, do rapaz ser boa, assim, no sentido de ser dada com integridade, com coração, foi menosprezada pelos discípulos. Por quê? Na realidade, eles já tinham chegado na lógica de que era impossível alimentar aquela multidão. Então, que valor tinha aqueles recursos? Que valor tinha aquela atitude? Nós sabemos que nós somos contagiados pelo pessimismo quando nós minimizamos as nossas conquistas, as nossas bênçãos, as nossas experiências, as nossas habilidades e os nossos dons, sabe? Quando nós desvalorizamos as ofertas de ajuda, uma atitude de um amigo, uma palavra incentivadora de alguém que nos quer o bem. Quando nós fazemos isso, nós estamos realmente sendo contagiados pelo pessimismo. O pessimista, segundo Hugo Foscolo, ele considera o sol um mero fazedor de sombras. É assim que o pessimista pensa. Ele não vê perspectiva. É aquilo e ponto final. Bom, quarta e última característica do pessimista é que ele desiste antes mesmo de começar. Existe o desafio, existe a proposta, mas ele já vê as barreiras, ele já vê as dificuldades e ele já diz, não vou seguir por aí. Esse caminho não vai dar certo, eu não tenho como, eu não tenho recursos. Ele já começa, ele não começa, porque ele sabe que não vai dar certo. Que praga terrível o pessimismo. Gente, quantas oportunidades ele nos rouba. Quantos relacionamentos nós destruímos por conta do nosso pessimismo. Se nós deixarmos esse negativismo brotar em nossa alma, evidentemente que nós nunca teremos sucesso. Porque ele vai penetrar e nós vamos sempre agir antecipadamente contra qualquer atitude, iniciativa que nós pensamos em ter. O sucesso nos escapará
porque nós deixaremos de acreditar nele. E o fracasso nos sobrevirá porque atraímos com a nossa própria atitude. Segundo Franklin Roosevelt, ele fala: os únicos limites de nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. Olha só, nós ficamos em dúvidas, hesitamos e não seguimos. Por quê? Porque nós acreditamos, como pessimista, que não vai dar certo. Então, para que começar? Para que iniciar? Espero que tenha ficado claro até aqui que o pessimismo não é algo inofensivo e muito menos engraçado, como Lippe e Hardy. O pessimismo realmente é uma doença da alma e é uma arma especial de Satanás contra os filhos de Deus. É uma flecha que nos ataca. Então nós precisamos nos livrar desse pessimismo. Precisamos refletir como servos fiéis que temos fé em um Deus, em Cristo, aquele que nos sustenta. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos causar perspectivas para isso. Bom, nós vimos 2 personagens pessimistas nessa história aqui. Mas nós temos outros 2 personagens que nos ousam a tentar. E esses 2 personagens são Jesus e o menino. Esses 2 personagens, eles vão nos trazer capacitação para que nós possamos seguir. Como que nós vamos vencer esse pessimismo? Bom, conta uma história também que os comerciantes resolveram fazer uma pesquisa de mercado e mandaram um funcionário deles até a Índia para ver o mercado, como é que era o mercado lá. Eles trabalhavam com confecção de sapatos e queriam expandir os seus negócios. E assim foi, o funcionário chegou lá na Índia, passou um tempo pesquisando e conversando com outros empresários lá. E passado um tempo ele mandou uma correspondência, o laudo, respondendo que na Índia ninguém usava sapato. Então o mercado era inviável, não daria para investir naquele mercado. Mas aqueles comerciantes, passado o tempo, eles disseram: vamos mandar outra pessoa lá, quem sabe tenha mudado alguma coisa, uma outra ótica, né? Que a pessoa possa enxergar, que vislumbre isso. Porque algumas pessoas estão nos sinalizando que isso seria importante a gente ir para lá. Vamos mandar outra pessoa. E assim foi o segundo funcionário deles, e passou lá um tempo pesquisando tudo. E, para surpresa deles, a resposta dele foi a seguinte: grandes oportunidades. Aqui na Índia ninguém tem sapatos. Vamos fazer uma fortuna. Envie imediatamente milhares de pares. Não só ele viu perspectiva, como ele já queria iniciar o trabalho. Ele já queria fortalecer isso. Decididamente, pessimistas e otimistas não enxergam as coisas da mesma forma. Homens e mulheres de fé tendem a se mostrar mais confiantes. Qual é a razão? A razão é que nós cremos no poder daquele que nos criou, daquele que nos sustenta, o poder de Deus. No episódio da multiplicação dos pães, dos peixes, isso fica muito claro, fica bem evidente. O Senhor Jesus Cristo, ele juntamente com aquele menino, ele começa a ação para alimentar aquela população. Vejam o texto que ele se inicia assim. Ele menciona algumas características de Jesus, nos mostrando como nós podemos manter-nos otimistas em cada situação. E eis o que nós precisamos fazer para nos libertarmos desse pessimismo. O primeiro passo que nós precisamos fazer é desenvolver e manter uma visão elevada. O próprio texto de João, ele já começa assim: então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse. Jesus tinha a característica de manter a sua visão
em cima. Ele visualizava o todo. Ele não visualizava só o problema em si. E ele tinha confiança no Deus, no Pai dele, que poderia suprir as suas necessidades. Ele sabia que podia contar. E ele sempre sabe. A verdade é essa. O próprio texto diz que quando ele indaga a Filipe, ele já sabia o que ele iria fazer. E essa é a nossa convicção. Nós precisamos agir assim, como Jesus Cristo agiu. Mentes e vistas levantadas. Porque o pessimista, ele olha o tempo todo para baixo, ele não vê nada muito além da sua visão, o que tem aquele alcance. E Jesus nos ensina isso, que nós devemos manter nossa visão elevada, nos mantermos com a mente focada nisso. Eu quero ler uma história para vocês também, que nos diz assim: há no Talmud o registro de um caso que teria se passado com o rabino Akiba. Conta-se que em uma de suas viagens ele chegou a uma pequena vila. Ali buscou um lugar para passar a noite, mas ninguém lhe deu abrigo. Deus sabe o que faz. Disse consigo mesmo e foi alojar-se debaixo de uma árvore nos arredores. Acendendo um candeeiro, Akiba pôs-se a ler as escrituras, mas logo um forte vento apagou a chama, mergulhando-se na escuridão. Deus sabe o que faz. Resignou-se e preparou-se para dormir. Quando o dia raiou, o pobre rabino descobriu consternado que um leão havia devorado o jumento que lhe servia de montaria. Deus sabe o que faz. Pensou mais uma vez. Dirigiu-se então à aldeia que lhe recusara abrigo a fim de encontrar algo para comer. Que surpresa! Ao chegar lá, só encontrou corpos sem vida. É que durante a noite, uma tribo inimiga havia descido das montanhas e assassinado todos os moradores. Akiba refletiu e chegou à seguinte conclusão: se eu tivesse dormido na vila, teria morrido com os outros, e o candeeiro tivesse permanecido aceso durante a noite, eu seria localizado e executado. E se o jumento tivesse zurrado, como era do seu costume, revelaria minha posição, e a esta hora eu estava morto. Portanto, Deus sabe o que faz. Ele sempre sabe o que faz. Mesmo que a princípio não consigamos entender o que Ele está fazendo, mas a nossa fé nos ajuda a caminhar e nos ajuda a cumprir a missão que temos a fazer. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Por isso, o melhor que podemos fazer é seguir em frente, é confiar em Deus, é deixarmos que o Senhor nos oriente e nos dê sabedoria. A terceira coisa que precisamos fazer é acreditar no que nós temos e nos doarmos com tudo o que temos e somos. O menino fez isso. Ele doou tudo o que ele tinha e com todo o coração dele. Ele levou o lanche que ele tinha e partilhou. Ele não segurou, ele poderia ter se negado a partilhar, mas ele fez isso. E a palavra de Deus nos diz isso, que nós devemos fazer de coração, devemos honrar as coisas do Senhor. A nossa vida, o tempo todo, deve ser para glorificar o nome do Senhor. Ali eram peixinhos pequenos e um pão de cevada que eram umas bolachas. Talvez não fosse o lanche mais precioso que nós tivéssemos ali naquele momento, mas era o que ele tinha. E foi o que o garoto a si mesmo disse: eu disponibilizo. Nunca cometa o erro de menosprezar o que possui. Nunca cometa o erro de menosprezar o que você é, o que você tem. Nunca cometa esse erro. Não faça pouco de seus recursos, dos seus talentos, dos seus dons. Tudo isso, Deus tem como lhe capacitar e lhe instruir como fazer. Deus é dono de tudo. Ele pode nos orientar a cada momento.
André e Filipe não deram atenção a quem estava com eles, à situação, ao lanche. Eles não se importaram ali naquele momento com a visão do todo. Eles viram, logicamente, calculadamente, a impossibilidade. Eles se deteram no problema com o foco no impossível. A maneira de dar vale mais do que aquilo que se dá, Pierre Carnelli diz. Quarto e último passo. Confie em Deus para fazer o impossível. Depois que todos haviam se assentado sobre a relva, Jesus fez algo de muita importância. Ele pegou o pão e ele deu graças a Deus. A partir daquele momento em que ele agradeceu, aquele pão foi multiplicado e foi servido. A palavra de Deus nos diz que ele deixou eles comerem à vontade, até se fartarem. E quando acabou, ele chamou os discípulos e pediu para recolher as sobras, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A gratidão, a hora que nós entregamos a Deus, consagramos a Deus o que temos, o que somos, os nossos desafios, os nossos sonhos, Deus vai à frente. Ele operacionaliza, Ele cuida, Ele torna possível. Nós precisamos apenas confiar e agir. Não podemos ficar estáticos como os pessimistas. Nada do que é depositado nas nossas mãos permanece do mesmo tamanho. Não é essa a ordem. Nossos talentos, nós precisamos multiplicá-los, nós precisamos desenvolvê-los e nós precisamos compartilhá-los. Encontramos na Bíblia vários casos de pessoas que decidiram se dedicar ao Senhor, se dedicar à obra. Sabe por quê? Porque a nossa vida, tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. E quando nós nos voluntariamos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, claro que nós vamos ter dificuldades, claro que vão haver barreiras, mas nós vamos vencendo uma a uma, confiantes que o Senhor está para nós. Ilvana, mas não tem nada a ver o que eu vou fazer com honrar a Deus. Então não faça. Se o que você tem para fazer não honra o seu Deus, não faça. Porque todas as coisas, a palavra diz que o comer, o beber, o que quer que façamos, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Então, lembrando dessa multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, oferecidos por aquele menino, o Senhor Jesus alimentou aquela multidão imensa. O que você tem para oferecer ao seu Deus, ao nosso Deus? O que você tem de talento, de dom, de habilidade, de recurso para servir esse Deus? Nós estamos aqui como itinerantes, mas nós temos uma missão muito grande aqui. Você gostaria de viver nessa dimensão? A dimensão de acreditar que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos e sonhamos? Como que nós podemos alcançar a cura contra o pessimismo? Antes de tudo, nós precisamos reconhecer que o negativismo é uma doença da alma. Nós precisamos reconhecer que estamos vivendo essa falha. Ele, Deus, pode penetrar em nossas vidas com tudo que nós temos na palavra de Deus. Ele nos fala e ele penetra profundamente, retirando esses pensamentos e essas atitudes negativas. Seja como for, uma vez instalado, ele vai provocar danos. O pessimismo, ele arrasta, ele devasta, ele destrói. Não porque existe alguma espécie de lei de atração, não é isso. Não é nada disso. Mas é porque quando nós assumimos uma postura derrotista, evidentemente que nós vamos lidar com as circunstâncias de uma forma errada e propiciaremos, evidentemente, a derrota. Se Deus não existisse, você e eu estaríamos à deriva. Mas Deus existe. Ele que nos sustenta. O otimista, ele é filho de um Deus precioso. É a esperança.
sabe? E a esperança é irmã da fé. É isso que nos sustenta. Então, peça a Deus que liberte você dessa doença. Leia a Bíblia, ore, se aconselhe, mas não se deixe enraizar mais e mais pelo pessimista. Que Deus possa determinar essa vontade que você tem ou que você não tem, mas que Ele possa te dar sabedoria, que você possa buscar na palavra de Deus instruções, orientações para o seu dia a dia. A palavra de Deus nos traz muitas palavras de prosseguir, de sustentação, de força para continuar. Que Deus possa estar iluminando, dando sabedoria e dando discernimento para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.